O embaixador de Portugal em Angola confirmou que o presidente João Lourenço deverá visitar o seu país ainda este ano para participar nas comemorações do 25 de Abril. O embaixador falou também das relações Angola-Portugal, que considera excelentes. Embora Portugal tenha um novo governo, com a eleição da Aliança Democrática, as relações com Angola continuam excelentes. Tanto é que o presidente da República, João Lourenço, poderá visitar Lisboa ainda este ano para participar nas comemorações do 25 de Abril, segundo o embaixador português em Angola. Os bilaterais entre os nossos dois países estão excelentes. Aliás, eu acredito que no próximo mês vamos ter um marco muito importante desta relação, com a deslocação do presidente João Lourenço a Portugal para participar nas comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril. É importante que os dois países comemorem em conjunto estas duas datas que estão historicamente interligadas, os 50 anos do 25 de Abril e os 50 anos da independência de Angola no próximo ano. Em termos de trocas comerciais, Francisco Duarte confirmou que as importações e exportações entre os dois países no ano passado já superaram os níveis pré-pandemia, a rondar aos 2 mil milhões de dólares. Em termos de só de exportações de Portugal para Angola foram superiores a 2 mil milhões de euros, 2.200 mil euros. Em termos de investimento português em Angola, o estoque líquido anda à volta de 1,6 mil milhões de euros. Noto também que no ano passado, com a vinda do Primeiro-Ministro cá e antes com a vinda do nosso Ministro das Finanças, alargámos a linha de financiamento com garantia do Estado português de 1,5 mil milhões de euros para 2 mil milhões de euros. Nós temos mais de 4 mil empresas portuguesas a exportar para Angola e temos, isso é que é o aspecto fundamental a sublinhar, temos 1.250 empresas portuguesas ou luso-angolanas em Angola. Quanto à dificuldade que os angolanos estão a ter no momento do agendamento para a obtenção do visto para Portugal, o diplomata português justifica que é pelo facto de o Consulado-Geral de Portugal em Luanda suportar toda a rede diplomática. Há alguma demora, mas tem vindo a ser feito um esforço, tem vindo a haver melhorias concretas e é muito importante que sejam seguidas as vias e os mecanismos corretos e que as pessoas não caiam nas mãos de intermediários e que os empurram para vias ilícitas. Por essas eu não respondo. Continua a haver uma grande procura dos cidadãos angolanos pelos vistos Schengen, porque lhes depois permite viajar pela Europa, não só para Portugal. Como eu aqui expliquei, esses vistos Schengen, como decorrem de um mecanismo de soberania partilhada entre países da União Europeia, obrigam a critérios mais exigentes, mas há também os vistos nacionais, vistos CPLP, que decorrem do acordo de mobilidade, e aí a lógica tem sido a de facilitar novos tipos de vistos de longa duração. Como eu referi aqui também, nós vemos com bons olhos o acolhimento de cidadãos angolanos em Portugal que queiram viver e trabalhar. O embaixador de Portugal em Angola garantiu que tem havido medidas concretas para melhorar o funcionamento do Consulado-Geral de Portugal em Luanda, a fim de dar melhor tratamento aos processos em andamento. E agora sim, o balanço do que foi a visita do presidente João Lourenço à China, apresentado hoje aqui em Luanda pelo embaixador daquele país. O embaixador chinês acreditado no nosso país sublinhou na ocasião que as relações do seu país com Angola sempre estiveram no seu melhor. Esta é a primeira conferência de imprensa de Zhang Bin desde que assumiu a embaixada da China em Angola. Ao falar sobre a visita de Estado do presidente João Lourenço àquele país oriental, o diplomata chinês acredita que a aproximação de Angola com os Estados Unidos não belisca a relação do nosso país com a China. A nossa posição e a nossa diplomacia no tratamento das relações China
e África mantêm-se firmes desde longo prazo e acreditamos que o continente africano e a África devem ser o palco para a cooperação internacional das potências e não devem ser a arena dos jogos geopolíticos dos grandes potências. Estamos abertos e esperados de ver que os grandes países aumentam os seus investimentos e a sua importância e atenção à África. E sempre que eles ajudem o melhoramento do bem-estar do povo angolano e povo africano, sempre que eles promovem o desenvolvimento socioeconômico da África e sempre que eles cumprem os seus compromissos e as suas promessas, e estamos felizes por isso. Mas o que preocupa a China é que esta aproximação de Angola aos Estados Unidos interfira na cooperação entre o Estado chinês e os países africanos. O que opomos é que durante a sua cooperação com a África e os países africanos, eles interferem a cooperação da África com outros países e eles sempre fazem. Esperamos que os grandes países promovem mais a sua cooperação com a África e apesar que existem competência, mas esperamos que seja uma competência de amizade. É esta amizade que permitiu que durante a visita oficial do presidente João Lourenço à China fossem assinados 12 acordos de cooperação em vários domínios, com realce para a energia verde e a economia digital. Sabemos que o governo angolano está a promover a sua diversificação econômica e industrialização. E para responder a essas demandas, enfatizamos a cooperação em termos de agricultura, de manufatura e indústrias e de exploração e aproveitamento bem dos recursos naturais, como recursos minerais e recursos petrolíferos. E, de facto, esses acordos correspondem às novas áreas e novos setores de cooperação entre a China e a Angola, incluindo, por exemplo, o desenvolvimento verde, a nova energia e a economia digital, etc. Com a sua visita à China, João Lourenço procura abrir o país em todas as direções, cooperando com novos parceiros para diversificar áreas de investimento, nomeadamente os Emirados Árabes Unidos em infraestruturas, o Brasil na agricultura e o Japão no desenvolvimento científico.